Amados irmãos, que a graça de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar a nossa lição agradecendo a Deus e orando, pedindo a iluminação do Espírito para a gente passar por esta lição tão importante, que é a lição que tem como título Cristo acima de tudo, baseado na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, do capítulo 1, os versos 13 a 19. Vamos orar? Soberano Deus, nosso Pai, somos gratos por esse novo dia e esse encontro. E nesse tempo, Senhor, queremos adorar ao Senhor por Tua bondade para conosco e pelo privilégio de nos instruir na Tua palavra. Que esta manhã, que este dia seja um encontro especial com a revelação do Senhor sobre nós. Obrigado pelos alunos, também por aqueles que se despreenderam para um encontro presencial. Para todos, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Heber e hoje, compartilhando com você a lição que tem como título Cristo acima de tudo, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e você é convidado a fazer parte desse momento conosco. Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses no capítulo 1, os versos de 13 a 19. E vamos fazer esta leitura para que o Senhor nos conduza. Assim está escrito, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O capítulo 1 tem uma obra completa de Cristo e isso nos encoraja e nos anima a passar por esta lição pensando sobre esse lugar onde Cristo está e esse lugar que ele ocupa, Cristo acima de tudo. Vale lembrar aqui uma coisa muito interessante e sugestiva para a gente começar a nossa lição hoje. Então, para aguçar a sua imaginação, suponhamos que você recebeu recentemente a notícia de um parente que você nem imaginava que existia, mas um parente muito rico que morreu e que deixou uma herança. E maior foi a sua surpresa que você foi encontrado como o único herdeiro. E você herdou uma fortuna incalculável. Não é? A pergunta que nós fazemos é como você se sentiria? Qual a sua reação? Obviamente que esta seria uma surpresa inusitada, entende? E quando se fala de riqueza, certamente que você daria pulos de alegria. Mas, na verdade, o verso de número 12 fala de uma riqueza e de uma herança que é muito superior a qualquer riqueza terrena. Veja o que diz o verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança
dos santos na luz. Hoje eu quero convidar você para, com esse sentimento de gratidão a Deus, focar a sua atenção na obra de Cristo e, é claro, reconhecendo que é por meio dele que nós fomos feitos herdeiros, não é, desta herança dos santos na luz. Nossa lição está baseada em 2 pontos fundamentais hoje, quando diz respeito à obra de Cristo. A primeira coisa é a obra da redenção. Então nós vamos passar pelo texto, compreendendo com mais diligência qual é a abrangência desta obra da redenção. E em um segundo momento, nós vamos ver uma referência à preeminência do Redentor. Essas 2 coisas compõem a nossa lição de hoje. Veja, a obra da redenção e a preeminência do Redentor. Elas estão juntas para nos dar uma visão ampla do que esse assunto a respeito de Cristo acima de tudo quer dizer para nós. Então venha comigo, participe desse nosso encontro com muita atenção. Sei que você há de ser também edificado. Vamos ao ponto 1, do verso 13 e 14, você tem aí uma descrição muito importante sobre a obra de Cristo. Eu quero ler novamente, quero pedir que você pegue uma caneta, que você faça essa anotação. Diz assim o verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verso 14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Quando nós falamos sobre a obra da redenção, fica claro nesse texto 3 aspectos importantes. O primeiro é que ele nos libertou. O segundo, que ele nos transportou. E o terceiro, que ele nos redimiu. Não esqueça jamais, ele nos libertou, ele nos transportou e ele nos redimiu. Vamos então compreender. Ele nos libertou. Veja, a palavra aqui, libertou, ela foi usada no tempo do apóstolo em relação ao resgate de alguma coisa terrível. E o próprio texto não deixa escondido de qual ambiente ou coisa terrível foi feita a nossa libertação. Diz assim, o qual nos libertou da potestade das trevas. Esse texto diz que a obra redentora de Cristo, o sacrifício de Cristo, que opera na minha vida pela fé, ele me resgatou do império, da autoridade e do poder das trevas. Isso é fato. Na compreensão de Paulo, eu e você fomos resgatados, fomos libertos de um domínio. É importante. Nós fomos libertos de um domínio. Qual domínio? O domínio do poder das trevas. Isso é o domínio do poder de condenação, de escravidão estabelecido pelo pecado. E o poder das trevas, diga-se nesse texto, uma alusão a todo o poder satânico. Veja, a palavra que aparece aqui tem esse sentido. E trevas é o estado de separação e de ignorância entre o homem e Deus. Como se um poder que dominasse a mente e o coração das pessoas, ele separasse as pessoas de Deus. A obra redentora de Cristo, ela atua exatamente nessa libertação. As sinistras forças do mal, elas já não mais escravizam aquele que foi liberto do poder das trevas. Quando olhamos
as pessoas presas em seus vícios, em cadeias, as pessoas presas na idolatria e em qualquer outra coisa que não seja o relacionamento com Deus, nós estamos dizendo que a obra redentora de Cristo, ela tem o poder de libertar dessa escravidão do poder das trevas. A segunda coisa que o texto vai dizer para completar essa obra redentora é que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É muito importante você compreender que ele libertou do poder das trevas, de um domínio, e transportou você para um outro domínio, mas não mais o domínio de poder das trevas, não mais o domínio que destruía a sua vida no pecado, mas agora o reino do Filho do seu amor. A obra redentora de Cristo tem esse aspecto de libertar do domínio, mas transportar você para um novo domínio. Esse novo domínio, que é o domínio do reino de Deus, ele é caracterizado pelo reino do seu amor. Se antes você estava sob o domínio e a influência das trevas, agora você está sob a influência e o domínio do reino do amor de Deus. E o amor cobre uma multidão de defeitos. E o amor de Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o amor de Deus nos fez reviver. Essa palavra transportar tem um sentido muito importante na nossa lição de hoje. Ele nos libertou do império das trevas, mas ao mesmo tempo nos transportou, nos tirou desse domínio e nos levou para um novo domínio. E esse domínio é o reino do amor de Deus. A terceira coisa que completa esta obra redentora é que ele nos redimiu. A palavra redimir aqui, que aponta para a redenção, tem o sentido de resgate, de pagar o preço para que você seja, de alguma forma, liberto da sua sentença, da sua dívida e da sua escravidão. A palavra redenção, então, completa a obra redentora de Cristo, porque ele nos liberta da escravidão, porque ele nos transporta para um outro reino e porque ele nos redime, cancela, limpa, neutraliza todas as nossas dívidas. Ele nos resgatou. É tão maravilhoso ler a carta de Paulo aos Colossenses, porque ela nos coloca frente a esta realidade das conquistas espirituais através da pessoa e da obra redentora de Cristo. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, então ele passa por esta tríplice experiência de libertação, de transporte para o reino do seu amor e também de se tornar alguém remido, alguém que foi redimido em Cristo. Isso faz toda a diferença. Bom, como eu falei, esse é o primeiro aspecto da lição, a obra redentora. Espero que você não esqueça. Ele nos libertou, ele nos transportou e ele nos redimiu. Do outro lado, nós temos um complemento muito importante a respeito da preeminência do Redentor. Se eu posso encontrar esperança e renovo na obra redentora, eu posso me inspirar na revelação que está presente na preeminência do Redentor. Assim como a obra redentora salienta três aspectos importantes, a preeminência do Redentor também aponta para três aspectos importantes, a saber, a preeminência do Redentor em relação ao Pai, a preeminência do Redentor em relação ao universo e a terceira, a preeminência do Redentor em relação à igreja. Como fica
a preeminência do Redentor em relação a cada uma desses segmentos. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro aspecto aqui dessa preeminência diz respeito à relação com o Pai. E aí eu quero ler o verso 15 para você, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui o que nós encontramos é que Cristo deve ser visto em primeiro lugar quanto ao seu relacionamento com Deus. Ele é, disse o texto, a revelação de Deus. Ele é a imagem visível de Deus. A imagem visível do Deus invisível. Entre os homens, com os seus discípulos na terra, a pessoa de Jesus traz e aproxima a revelação visível de Deus aos homens. Então, em relação ao Pai, a preeminência do Redentor destaca o seu relacionamento com Deus. E nesse aspecto aqui, podemos dizer que Jesus é a revelação exata de Deus. Mais do que isso, em Cristo, Deus revela a si mesmo, porque foi do seu agrado que toda a plenitude nele habitasse. O Senhor se revela e vai se revelar através do seu Filho. Eu tenho dito que nos homens de honra na igreja, que há muitas experiências de desonra na história, mas também há muitas experiências de honra. Homens que ocuparam lugares e eles honraram o Criador. E posso dizer, e gosto também de dizer, que homens são o método de Deus. Ao tempo em que o texto de Paulo aos Colossenses engrandece essa experiência, a gente já tinha estudado isso em Gálatas 4:4, que diz o seguinte: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Naquele contexto, Deus se faz homem. Então, o homem, que é o método de Deus, agora é a revelação plena de Deus, porque ele se revela em seu Filho ao homem. E isso é muito importante e grandioso, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja que é a partir de Cristo que nós temos aqui o fato de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deus estava revelando a sua glória e a sua grandeza. Esse é o sentido de ser ele a imagem do Deus invisível. E eu gosto de dizer, a imagem visível do Deus invisível. Então, quando pensamos sobre a preeminência do Redentor em relação a Deus o Pai, isso diz respeito ao seu relacionamento e a maneira como Deus se revela na sua vida. Mas se pensarmos no segundo aspecto, que diz respeito à relação com o universo, assim como eu já declarei aqui no texto lido, ele ocupa o lugar de preeminência ou de primogênito de toda a criação. Veja o verso 17, aliás 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Aqui mostra ele como o meio, o primogênito de toda a criação. Ele é, como eu posso dizer, aquele que ocupa o lugar principal da criação, mas mais do que isso, ele é o Senhor do universo. Veja, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas e mais, e nele tudo subsiste. A obra redentora de Cristo, ela está revelada
exatamente na sua, vamos dizer, em todas as atribuições e autoridades que o Pai lhe conferiu. De maneira que o mundo é sustentado através da obra redentora de Cristo. Ele veio restaurar a imagem do homem que havia sido deteriorada na queda e no pecado. Então, Cristo ocupa um lugar central. Veja, nele, Cristo foi o meio onde o ambiente da criação é realizado. Por meio dele, ou seja, Cristo é o agente também. Ele é o ambiente, mas ele também é o agente. E todas as coisas direcionam para ele, diz o texto. A totalidade do universo encontra em Cristo a sua finalidade. Mas observe, a subsistência de todas as coisas. Cristo não é apenas o Criador, mas também aquele por quem todas as coisas subsistem. O que eu posso dizer com base no texto de Paulo aos Colossenses, sem ele, nada do que foi feito se fez, é o que está escrito em João. Sem ele, não haveria a sustentação do universo. O universo foi criado por ele, foi criado por meio dele, foi criado nele, foi criado para ele e subsiste e existe e permanece por causa dele. A preeminência do Redentor é então colocada aqui nesse texto com bases muito seguras na pessoa de Cristo. E o terceiro aspecto, que é o aspecto da sua relação com a igreja, também é descrito aqui por 4 características importantes, que está no verso de número 18 e 19, ao dizer, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 4 coisas aqui podemos destacar. A primeira é em relação à igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. O corpo físico funciona de acordo com a direção que lhe dá a cabeça. Em relação a Deus, o Pai, tudo está revelado nele. Ele é a imagem do Deus invisível. Em relação ao universo, tudo foi criado nele, por ele e para ele, e nele tudo subsiste. Em relação à igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é o governo da igreja. É dele que provém a direção, é dele que provém o sentido e a orientação para o existir da igreja. Segunda coisa que podemos dizer, ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Essas aqui são razões da sua autoridade suprema. Ele é o princípio da criação, isso aqui é importante, porque da criação ele ocupa o lugar principal, mas ele também é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que vence a morte para nunca mais morrer. Então, em relação à igreja, ele é o cabeça, mas também ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Terceira coisa, em todas as coisas ele tem a primazia. Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar na criação e também na igreja. Isso é fundamental. Ele decretou, o Pai decretou que todas as coisas estivessem submissas ao Filho. Então ele tem a primazia sobre todas as coisas. E em quarto e último lugar, nele reside toda a plenitude da divindade. O que isso significa? Que Deus decidiu que na eternidade tudo residisse na plenitude do Filho. Quando compartilhamos sobre a obra redentora, nós então podemos enriquecer o nosso coração e renová-lo com uma esperança
de que na obra redentora nós fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ao mesmo tempo, fomos redimidos. Quando pensamos sobre a preeminência do Redentor, então pensamos na sua relação com Deus. Deus se revelou plenamente no seu Filho e ele é a imagem do Deus invisível. Ele lhe conferiu a autoridade sobre toda a criação e o colocou em relação à igreja como cabeça da igreja, como o princípio primogênito dentre os mortos, como aquele que em todas as coisas tem a primazia e aquele em quem reside toda a plenitude da divindade. Ora, são temas que colocam sobre Jesus tamanha autoridade. Hoje, é preciso dizer para você que acompanha esta lição, não basta dizer que é cristão apenas. Não basta dizer que é um discípulo de Jesus. É preciso a consciência da grandiosidade e autoridade que existe em Deus, através de Jesus, mas, mais do que isso, compreender a extensão e a plenitude da sua obra redentora, para poder resgatar a mim e a você do poder das trevas. É como se fôssemos escravos de um reino de trevas, de pecado, de dor, de tristeza. Fôssemos resgatados desse lugar e fôssemos transportados para um reino de amor, no qual somos participantes agora de uma herança dos santos na luz. E isto é mantido pela autoridade do Filho de Deus que revela o próprio Deus. Isso é mantido pela autoridade do Filho de Deus que tem autoridade sobre todo o universo. E aquele que se mantém com autoridade sobre a igreja. Para concluir, é preciso dizer que a obra da nossa redenção ela foi completa. Ou mesmo dizer que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E Jesus Cristo é e deve ser o Senhor de nossas vidas. Quando você pensa sobre a obra redentora de Cristo, o que passa na sua mente? Que convicção você tem da grandeza do sacrifício de Jesus? A carta de Paulo aos Colossenses traz grande ensinamento e encorajamento. Eu quero finalizar fazendo referência a esse texto que é muito importante para nós. Veja, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Se eu tiver que separar um versículo chave, com certeza esse é o versículo para a nossa lição de hoje. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. A ele seja a honra, seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero orar com você mais uma vez. Soberano e eterno Deus, em tua presença, Senhor, nós nos rendemos ao soberano Senhor que é Cristo e reconhecemos que ele é antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste, que ele é a imagem do Deus invisível, que a obra de redenção se faz completa na pessoa de Jesus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou, o Senhor nos redimiu. Receba o louvor por esta grande conquista que o Senhor empreendeu em nossas vidas. Celebramos, Senhor, a tua palavra, a liberdade que nós temos e agora a maneira como podemos participar no reino de amor. Senhor, faz com que o testemunho esteja cada dia mais evidente e vivo em nossa sociedade, testemunho de cristãos que foram marcados, sim, pela obra
de redenção de Cristo. E esta, sim, se tornou uma obra inconfundível em sua vida. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por esse tempo de exposição da Tua Palavra, para o qual pedimos a Tua bênção sobre todos os alunos. E isto nós fazemos em nome de Jesus. Amém.